Vamos começar fazendo a nossa oração, né? Senhor Espírito Santo, são só palavras e palavras e palavras, né? Mas com o Espírito Santo a gente aprende, tem ensinamentos e não somos enganados pelo mal, pelo contrário, né? Oremos. Senhor Deus, graças te damos por mais um dia que estamos na tua presença e que o Senhor nos dá a oportunidade de aprender mais sobre toda a história da igreja, do início do cristianismo, como nós estamos fazendo aqui, Pai. Pedimos a tua presença conosco, pedimos a tua forte mão conosco, que o Senhor não nos deixe confundidos, mas que antes todo esse acesso ao ensinamento venha trazer mais convicção à nossa fé. Assim eu te peço, Espírito Santo, fique conosco, nos ilumina, nos ajuda e não nos deixe, meu Pai, nos enganar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Finalzinho da aula passada, preciso me refazer. Eu acabei dando uma embaralhada na coisa e adiantei muito a questão de indulgências e outras coisas, né? E aí eu estava refazendo os estudos e vi que ainda tem um caminho muito grande de onde a gente parou até começar essas histórias de indulgência. E a gente vai voltar um pouco sobre isso para alinhar as informações e a gente seguir no caminho da história. Primeiro, a gente vai ter que retornar lá no imperador Trajano. Eu cheguei a falar dele. Lá no imperador Trajano, a gente vai ver que a perseguição velada à igreja, a perseguição declarada à igreja, ela é meio que velada agora, não há mais uma obrigação do Estado em perseguir os cristãos e maltratá-los, mas também não há uma abolição da lei. Continua sendo uma confissão meio que tem que ser escondida. Eles só aceitavam agora, eles não usavam mais a máquina do Estado para perseguir. Mas se viessem denúncias claras, ele ia e perseguia e matava. Foi alguns nomes que eu falei na última aula, como Policarpo, né? Ignácio de Esmirna, alguns nomes assim que nós falamos sobre. E falamos sobre a defesa da fé, que essa época os cristãos tiveram que começar a se levantar e procurar pautar mesmo o que era o cristianismo, porque as pessoas não estavam entendendo. Uma coisa que me chama a atenção sempre nesse momento da história é que os pagãos achavam que os cristãos eles eram canibais, né? Vocês se lembram que a gente falou sobre isso? A Nayara está ouvindo agora. Por quê? Porque falava que comia o corpo e bebia o sangue de Cristo. E eles achavam que era de forma literal. Né, que eles matavam alguém, uma criança, um recém-nascido, para realmente comer o corpo e beber o sangue. E aí eles começaram a se levantar para defender a fé cristã. E no meio dessa defesa da fé cristã, que é onde começa a nascer de verdade a questão do canon da Bíblia, que é a necessidade de reconhecer quais livros escritos eram realmente inspirados pelo Espírito Santo, aí começa a surgir o gnosticismo. E o gnosticismo ele vai trazer várias defesas erradas da fé, mas ele que traz, na figura de Marcião, o nome do cidadão. E ele que traz essa coisa de trazer escrito, né, o livro de Lucas que eles usavam, tirando tudo que era referente aos judeus, porque ele não aceitava essa parte dos judeus, e todas as cartas paulinas e, claro, o Antigo Testamento, né, os livros já aceitos do Antigo Testamento. E ele que começou a trazer essa visão de que realmente a igreja precisava começar a se organizar, porque apesar de ser um organismo, vamos chamar assim, um organismo vivo, que se estabelecia, que crescia, mas a essa época não tinha ainda uma organização clara. Quem que comandava, quem que dizia isso está certo, está errado, qual livro, qual escrito que era aceito, apesar de já existirem os escritos que eram aceitos por todas as igrejas. Todo mundo lia e identificava como santo, e outros era questionável, mas eles iam recebendo. Muita gente começou a escrever a essa época.
Daí vem aqueles livros apócrifos que eu falei com vocês, né? A gente vai ter Evangelho de Tomé, de Bartolomeu, vai ter Infância de Jesus. Todos esses escritos já existiam naquela época e rolavam entre eles. Eles liam e falavam, isso aqui é do Espírito Santo, isso aqui a gente aceita, esse aqui não. Outras aceitavam, outros não, isso aqui. Mas existia. Os livros que a gente tem nas mãos hoje, a Bíblia que nós temos na mão hoje, são livros que, de uma forma unânime, todas as igrejas aceitavam como inspiradas pelo Espírito Santo, mesmo antes de ter a oficialização da Bíblia, todos já aceitavam. E outras cartas vinham e iam, e alguns aceitavam, outros não, e aí seguia. No gnosticismo, só para a gente lembrar, vocês se lembram que eu expliquei o que era o gnosticismo? Lembram-se? Então fala, Ana, era o quê? Você balançou a cabeça, lembro. Só lembra que falou, mas não sabe conceitualizar, é isso. Lembra que falou. Os gnósticos, eles não acreditavam que o mesmo Deus, vai falar, o mesmo Deus do Velho Testamento era o mesmo Deus do Novo Testamento. Eles entendiam que não tinha uma lógica de ser o mesmo, porque o Velho Testamento era um Deus irado, vingativo, matava, e no Novo era um Deus de amor, que deu o seu filho para morrer na cruz. E aí eles começaram a dizer que, na verdade, o Deus era o do Novo Testamento, e o Velho Testamento era um Deus inferior, que eles chamavam de demiurgo, o Deus inferior que criou. E também eles acreditavam que não tinha como Deus, na sua infinita substância divina, ter contato com substâncias normais para criar um mundo. Eles, na cabeça deles não tinha uma ligação. Como é que algo divino vai tocar algo material? Como é que criou? Então foi um outro Deus que criou, e o Deus do Novo Testamento agora é o verdadeiro. E aí a gente vai ver na história que esse gnosticismo, ele fez muitas escolas e quase derrubou o cristianismo. Se não tivessem se levantado pessoas para combater, teria derrubado. Foi nessa época que surgiu a primeira necessidade de trazer o cânon. As igrejas aceitavam os livros e eles se sentaram num concílio para poder resolver isso. Foi quando criou-se o primeiro credo, que é o que eu mandei no grupo hoje, o credo apostólico. Eu acho muito bonita essa coisa do credo. Eu até me lembrei da canção, mandei o pessoal do louvor para a gente começar a cantar, porque aquela canção é o credo do cristão, né? Eu acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito na cruz de Cristo. E a gente tem que ter muito claro o que é que a gente crê, trazendo isso para os nossos dias. Eles criaram à época vários credos que foram crescendo conforme eles viam a necessidade de surgir um assunto e resolver. Vários credos foram criados, a gente vai ver acho que mais 2 hoje. Mas para os nossos dias, a gente também precisa ter muito claro em que a gente crê. Nós estamos começando, cada vez que eu leio a história da igreja, mais eu identifico a história da igreja nos dias de hoje, que parece que a gente está regredindo tudo aquele tempo, voltando a ter que combater, a ter clareza do que é a fé que nós temos em Cristo. Está tendo muito sincretismo religioso, uma mistura doida. E aí, se a gente não tem muito certo o que é, acaba se caindo para doutrinas que está fora do que é a doutrina de Jesus Cristo. Então, eu já fico aqui. A primeira lição prática para a gente aplicar: nós também temos que possuir o nosso credo. É porque quando falam palavras assim, o cristão às vezes fica meio assustado, né? Credo é coisa da católica, né? Cruz credo. E eu não lembrei disso não, agora que você falou eu lembrei. Aí traz essa coisa, né? Aí pensa na católica, já pensa em santa, em adoração, e já tem uma grande rejeição. Mas eles
na verdade, nasce a primeira igreja, depois a gente vai chegar, a primeira igreja católica antiga, a primeira, na teologia, a primeira igreja é a igreja católica antiga. Não estamos falando ainda da apostólica romana, mas eles foram os primeiros mesmo, que começaram a se organizar, a trazer no papel, para poder ficar claro para todo mundo o que é que se crê, porque viu-se a necessidade de acontecer isso. Aí a gente viu aula passada, que eles fizeram o cânon, o credo, que eu mandei no grupo, o cânon, que é o conjunto de todas as obras literárias que eles acreditam ser inspiradas do Espírito Santo, e eu também cometi um erro, descobri que esse primeiro cânon é a Bíblia que nós temos, é a que nós temos hoje. Depois eu cometi o erro. Depois, lá na frente, vários séculos, eles se reúnem e acrescentam outros livros que se torna o cânon da católica. Mas o primeiro cânon é a Bíblia que nós temos. Eu pensava que era diferente. Por isso que é bom a gente estudar de novo, estudar outra vez, que às vezes a gente ouve e perde uma informação, né? Essas duas aulas da semana passada e a de hoje, eu estudei umas 10 vezes cada uma, e ainda assim é muita informação para você gravar, para você, são muitos detalhezinhos que a gente não consegue compor, né? E aí eu quero me refazer então, lembrando desse detalhe, tá? O primeiro cânon é o que a gente carrega até hoje, é o que está conosco até hoje. E aí veio também a apostolicidade da igreja. Treinei bastante, você viu? Agora saiu sem. Eu dou risada porque quando você vai falando eu vou me lembrando das coisas, né? Porque a mente, a minha, ela assim vai. Mas vai falando, vai lembrando. Aí a apostolicidade da igreja é quando a igreja estipula os apóstolos, liderança, para terem como uma referência. Esse aqui é o meu apóstolo, esse aqui é aquele que vai ter, que tem um entendimento maior. E aí eu dei até risada aqui na aula que você me mandou, eu ouvi o professor falando, ele fala isso. Cada um começou a querer ter um apóstolo para si. E aí eles começam a querer eleger os apóstolos e a igreja começa a brigar por isso. E isso me chama a atenção. Por quê? Porque para mim, não é necessário ter, mas a gente enxerga na história que desde sempre é necessário ter alguém que esteja à frente, dando as diretrizes, dando os comandos, porque o ser humano por si só não consegue caminhar sozinho dentro de um comando, ele tem a doutrina de se caminhar sozinho, precisa ter quem esteja à frente instruindo. Foi notado isso no início da igreja. Criou-se tudo isso, começa a se organizar. Outra coisa que me chama a atenção, porque Deus abençoa na organização, não adianta. Se a gente não tiver organização, a coisa não cresce, é necessário, a organização é necessária. Aí acontece a primeira igreja católica antiga, que surge com a necessidade de combater heresias. Porque até então, quando estava só divulgando o evangelho, todo mundo aceitando, vivendo em paz, estava tranquilo. Só que sempre vai aparecer um Marcião. Na época de Jesus, quem foi que levantou fazendo heresia? Vocês se lembram? De Jesus, não, dos apóstolos. Lembra do nome lá em Atos? É o helenismo, né? Começou o helenismo ali. O helenismo cultural, né? O cultural, Eu não estou lembrando o nome. Nicolaítas. Os nicolaítas. Já era uma galera herege que estava surgindo à época dos apóstolos. Então, você vê que o combate da igreja sempre é em combater essas pessoas que pregam. Eu estava lendo esse texto. Cara, Paulo é violento quando ele escreve. Vocês já leram o capítulo inteiro? Eu estava lendo essa semana. Paulo escreve assim: comecei o meu ministério, para resumir, ele fala: comecei o meu ministério e eu não me aproximei dos pais da igreja. Eu fiquei 3 anos vagando, evangelizando, eu sozinho com o Espírito Santo. Depois de 3 anos eu me aproximei com os pais da igreja. Nada me acrescentaram. Ele escreve desse jeito: em nada me acrescentaram, não contribuíram com nada com a minha fé.
Aí na hora que eu li, eu estava orando, Deus me aproxima de crente verdadeiro para eu aprender a te servir melhor. Aí eu li Paulo, falei, eita Deus, deixa pra lá. Deixa quieto, Jesus. Meu Deus, Paulo. Ele tinha contato direto com o Espírito Santo. Ele estava aprendendo direto com o Espírito Santo. Aí ele ainda escreve assim: em nada contribuíram com a minha fé, nada. Pelo contrário, encontrei eles vivendo na rigidez do judaísmo, sem entender que o meu ministério, olha que clareza Paulo tinha, que o meu ministério era a incircuncisão e o ministério de Pedro a circuncisão. E ele tinha muito claro o que era para ele, o serviço dele. Então, quando ele encontra com o pai da igreja, com os pais da igreja, principalmente Pedro, ele se depara com a galera que ainda vive no tempo da circuncisão e querendo impor para ele. E ele teve a fé de falar assim, opa, não foi para isso não que Deus me chamou para os gentios. Deus me chamou para a incircuncisão. Não preciso circuncidar a carne destes para que esses sejam aceitos. E aí Pedro entendeu, vocês já leram isso? Pedro entendeu, ficou vivendo com eles na paz, com os circuncisos, com os incircuncisos, tranquilo. Quando chegou a igreja da circuncisão, Pedro mudou. Aí Paulo olhou para ele e falou, hipócrita. Sim, até ontem você estava normal, agora que chegou o povo você quer dizer que você é melhor do que todo mundo? Aí ele fala, e repreendi, porque Pedro tornou-se irrepreensível. Falei, caramba, ô Paulo, calma aí, né? Calma aí, Paulo. Eu falei, uau, Paulo. Mas é assim, voltando para cá, foi só um adendo aí sobre Paulo que eu achei extraordinário, né? Ai, deixa eu lembrar onde foi que eu li. Gálatas, livro de Gálatas, verdade. E lá no livro de Gálatas eu vi um pastor falando, você já viu Paulo contando que ele foi mal, que ele matou? Paulo nem tocava no assunto. Você vê como Deus faz as coisas, né? Eu ouvi isso, falei, será que é verdade, Deus? E deixei para lá. Peguei a Bíblia e abri bem no versículo. Eu, Paulo, persegui, vocês conheceram o meu passado, vocês sabem que eu persegui, que eu matei, que eu fiz. Falei, Paulo testemunhou sim, ô neguinho. Você está dizendo que ele não testemunhou, que não falou? Ele falou sim, ele testemunhou aos Gálatas. Ele manda dizendo, vocês conhecem o meu passado, vocês sabem que eu persegui, que eu matei e como Deus me transformou. Então ele usa sim o testemunho dele para colocar fé no coração dos Gálatas. Ele não falava sempre, mas ele falou aos Gálatas. Eu realmente não pesquisei para ver se tinha outras partes, mas esse versículo para mim já foi suficiente para sanar a dúvida. Aqui então, voltando, aqui termina um momento do século II, a igreja termina o século II com uma relativa paz. Agora já não há mais perseguições, tantas perseguições, estão organizados, estão organicamente crescendo, e aí começa o século III. Século III é o que chama do século da grande perseguição. Foi quando surgiram dois imperadores com D, o Décio e o Diocleciano. E esses dois, eles promoveram a perseguição sem fim aos cristãos. Ele não só perseguia, eu estava lendo neste livro aqui, que uma das formas que eles usavam para matar os cristãos era trancá-los numa casa, vedar todas as janelas e portas e deixá-los morrer aos pouquinhos, sufocando. Não matava logo, deixava eles sofrendo por muitos e muitos dias. São coisas assim surreais, né? E eles, né, ambos os dois imperadores, começam a destruir as pequenas basílicas que eles começaram a construir, começa a matar os cristãos, torturar os cristãos. Teve uma outra forma que eles faziam, olha que coisa, costurava pele de animal fresca, matava o animal, tirava a pele, escalpelava, amarrava na cabeça do crente e deixava o crente no tempo, no sol, para que morresse sufocado com aquela máscara de pele de animal. Coisas que a gente olha assim e fala surreal, né? Surreal. Eles faziam assim coisas terríveis. E eles também começaram a ordenar que todos deveriam adorar os deuses romanos.
porque eles queriam resgatar a glória de Roma. Roma havia decaído, já não tinha mais aquela grande glória, e eles queriam a todo custo restaurar a glória de Roma. E aí eles colocaram um edito que as pessoas tinham que apresentar um certificado de que eles tinham adorado a deuses estranhos. E aí, quando eram parados, vamos colocar o nome de Blitz, não é Blitz, né? Mas para vocês entenderem, tinha que apresentar o certificado, senão era preso, morto. E aí tiveram alguns cristãos que se seguraram firmes, não fizeram adoração, mas tiveram outros que se corromperam, fizeram adoração para ter o certificado, outros que forjaram certificados falsos, não adoraram, mas fizeram certificados falsos para tentar se livrar da morte. Agora só Deus para julgar, Rani, não me olha assim com essa carinha. E passou-se então, aí vários anos, décadas e décadas e décadas. Diocleciano, quando assume, ele resolve dividir o governo de Roma, porque Roma não era pequenininha como a gente conhece. Roma ele tinha dominado praticamente o mundo todo, o mundo da época, né? A parte, eu acho que toda a Europa, entra um pouco de África, entra a África e entra a Ásia, boa parte ali dos grandes governos e poderes, a Roma dominou tudo. E aí ele resolve dividir aquilo em 4, e ele coloca 4 imperadores nas cidades, e a cidade começa a ser dominada por 4 imperadores. E esses imperadores, eles continuaram sendo implacáveis com os cristãos, até que levantou-se alguns dizem que era filho de general, outros dizem que era filho de um dos imperadores, chamado Constantino. E aqui essa parte que eu preciso falar para vocês, porque é a chave para a igreja, é essencial esse momento na história. Constantino, quando vai sair a guerra para tomar o governo de Roma, diz a lenda, que foi inclusive escrito por Eusébio de Cesareia. Se alguém tiver interesse de estudar, pode buscar os escritos de Eusébio de Cesareia. Ele escreve, Eusébio de Cesareia, que Constantino teve uma visão. E nessa visão ele viu aparecer assim: sob esse sinal vencerá. E era o sinal de uma cruz. E aí ele chama todos os soldados, faz pintar uma cruz no escudo, no capacete, em tudo que é do pessoal, e vai à guerra. E vence. E aí ele entende que ali foi um sinal e a mão de Deus que estava com ele. E ele se converte ao cristianismo. E quando ele se converte ao cristianismo, aí começa o momento de paz da igreja, porque ele assume o governo e ele libera, ele faz o Edito de Milão, que libera os cristãos, não são mais perseguidos. Agora eles são livres para cultuar, para fazer suas reuniões, porque até então as reuniões eram em cemitérios, catatumbas, nas casas, escondidos. Eles não podiam se reunir de forma livre, não podiam falar de Jesus de forma livre. Mas aí com Constantino isso muda, isso transforma. Agora é uma igreja livre. E aí que começa o negócio. Lembra que Paulo falou? Fiqueis na liberdade que Cristo vos libertou. Aí a igreja começa a enfrentar uma liberdade que eles nunca tiveram. E enfrentar uma verdade que eles nunca tiveram. Por quê? Porque agora não são só os pobres que vão à igreja, que se reúnem. Agora o imperador também começa a frequentar os cultos. E aí começa-se a trazer as riquezas para a igreja. Porque agora o imperador não quer se reunir na casa do plebeuzinho. Agora o imperador ele começa a estipular construções. Inclusive é ele quem faz a primeira construção da Basílica de São Pedro, que é o lugar onde eles começam a se reunir e onde ele vai. E aí a gente já sabe como é que o negócio funciona, né? Quando o líder vai, a cambada vai atrás, né? Tem gente que não tem pensamento próprio, segue. Ele está indo, eu vou também.
aquele efeito que a gente chama no dia de hoje, efeito manada, né? O pessoal vai todo mundo junto. Então, a elite também começou a frequentar os lugares e os pobres também frequentando os lugares. E aí, qual era a referência que eles tinham? A referência que eles tinham era referências romanas. Então, eles começam a trazer todo o paradigma romano para dentro das igrejas. E é inclusive nesse momento que começam a entrar elementos que antes não fazia parte da cultura cristã, como, por exemplo, o incenso. O incenso entra neste momento, porque a igreja primitiva não fazia a prática do incenso, apesar de ser lá do judaísmo, porque eles não trouxeram os costumes do judaísmo para a igreja primitiva. Mas agora Constantino começa a trazer símbolos, incenso, começa a trazer as pompas de Roma para dentro da igreja. E mais, começa a crescer tanto que a igreja começa a se submeter ao imperador. Agora, quem manda na igreja é o imperador. Aí nessa época surge um movimento chamado arianos, os arianos, arianismos. O que os arianos eles pregavam? Eles pregavam contra a Trindade. Eles diziam que Deus era um Deus único. Inclusive eu coloquei aqui para ler para vocês sobre os arianos. Cadê você? Nossa, eu pesquisei tanta coisa assim. O ariano foi uma doutrina cristã que surgiu no século IV, foi considerado herética pela Igreja Católica. Isso aqui a gente vai falar depois. O arianismo foi uma doutrina que defendia que Jesus Cristo não era da mesma substância de Deus, Deus Pai. Jesus não era feito da mesma substância de Deus Pai, mas sim uma criatura inferior. Essa doutrina foi criada por Ário, um presbítero de Alexandria, no Egito. Aí aqui a gente já vê que é contribuição dos negros, né? Ali da parte da África. Você sabe que o Egito é da África, vocês sabiam? Sabiam disso? O Egito, ele é da África, né? Então ali a maioria é dos meus amigos, que eu morro de inveja de vocês. Falei hoje para Ana Clara, como eu queria. Mas papai quis casar com essa cidadã aqui, ó. Aí clareou a raça. Aí vinha esse troço estranho. E aí o imperador, para dirimir, a gente está falando coisas bem básicas, tá? Tem muitas outras coisas, mas o imperador, para dirimir agora essa dúvida, porque a igreja estava rachada. Acredita na Trindade e outro tanto acredita no Deus único, Jesus inferior e o Espírito Santo lá, o finalzinho de tudo. Se Jesus era inferior, o Espírito Santo era inferior do inferior, três pessoas distintas. Aí o imperador resolve que ele tem que dirimir esse conflito. E aí ele chama o que os historiadores chamam do primeiro congresso dos crentes, o Concílio de Nicéia. Concílio de Nicéia. E nesse Concílio de Nicéia eles conseguem reunir inúmeros bispos, que são já a liderança da igreja, das igrejas todas do mundo, né, do Império de Roma, e eles se sentam para discutir. E nessa discussão eles ganham. E o arianismo é considerado herético. Acabou, eles ganham. E nisso vem o credo niceno, que eu vou mandar para vocês agora. O credo niceno é a coisa mais linda. Meu Deus do céu, cadê você, credo niceno? É lindo, lindo, lindo. Aqui, o credo de Nicéia. Eu vou mandar no grupo para a gente ler junto, tá? E a gente vai ler junto e você vai poder acompanhar. Menos o Augusto, que o celular dele está aqui comigo. O credo niceno vem assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que de tudo que é visível e invisível. Isso aqui é profundo. Deus, Senhor de tudo. Senhor da criatura, da criação, do que os nossos olhos vê, o que não vê. Porque aqui, nessa parte, inclui inclusive anjos e demônios, que também pode ser um próximo tema para a gente estudar, que é bem interessante. Tem tanta teoria, tem gente que não acredita que existem demônios, que já estão todos presos nos 4 cantos, que a Bíblia fala que tem anjos presos.
os anjos caídos, tem várias coisas, tem muita coisa legal. Em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito, nascido do Pai, antes de todos os séculos, ou seja, não acredita que nasceu de Maria, só na Maria, já existia muitos anos de todos os séculos, antes inclusive da criação do mundo, Jesus já existia. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, da mesma substância que o Pai. Achei tão bonita essa frase. Da mesma substância que o Pai, por quem todas as coisas foram feitas. Então daí vem o que a gente ensina do verbo, né, que já estava com Deus na criação do mundo. Isso aí a gente entende que, você vê, graças a Deus, a nossa fé hoje, no século que nós estamos, não está tão distante, não está tão misturada, né? E a gente vai nos purificando mais e mais conforme a gente vai aprendendo. Que por nós, os homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria e se fez homem. Foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos, sofreu, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras. Subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. E de novo virá com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor e dador de vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. Creio na Igreja, que é una, santa, católica e apostólica. Confesso um só batismo para o perdão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do século vindouro. Amém. Esse é o credo de Nicéia, né? Muito forte, muito poderoso, que é o que praticamente rege, né? Os outros credos vieram só para elucidar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, mas esse credo de Niceno é a grande contribuição dos nossos pais da época. Aí, beleza, foi dito que era herege. O imperador falou, é herege. Daqui a pouco vai o pessoal, chama o imperador de cantinho, dá novas teses sobre o arianismo. E aí o imperador, que já tinha tendência, porque o que eles explicam? Que era mais fácil politicamente você... Nossa, eu colei aqui e não mandei no grupo. Oxe, li tudo sem mandar. Ninguém falou nada, a pastora não chegou, tá bom. Ainda bem que tu pesquisou, né? Eu estava vendo tu lendo, eu falei, chegou, o David está acompanhando. Não, eu não apertei o enviar. Oh, meu Deus do céu, quando for assim, vocês levantam, tá bom. Porque, voltando, para o império era mais fácil para o Constantino vender a ideia de um Deus único. Por quê? Porque como é que você vai explicar a Trindade e as pessoas vão crer em Trindade? Então eles vinham de um meio politeísta, cheio de deuses que acreditavam esse Deus, esse Deus, esse Deus. Então esse outro Deus, dentro do entendimento, seria mais fácil para ele vender para a elite, vender para as pessoas, porque ele já começou a identificar que essa questão da religião, ela ia já começar a promover um governo de mente. Seria muito bom para ele ter as pessoas envolvidas no mesmo credo que ele. Então ele acaba terminando a vida dele sendo um ariano. Inclusive foi batizado já no fim da vida por um ministro ariano. Aí acaba-se a era de Constantino, ele morre, e aí chega Teodósio, no ano 379 depois de Cristo. E aqui é determinante, porque é neste momento que Teodósio ele resolve intervir, porque apesar de ter acontecido o Concílio de Nicéia e ter determinado que os arianos eram hereges, o imperador continuou sendo ariano. Então aí ficou ainda perpetuado entre a igreja, né? E foi nessa época que teve a cisma da igreja, que eles se dividiram. Não lembro bem, eu vou lendo aqui e a gente fala. Aí eles estavam divididos.
E aí o próximo imperador, Teodósio, você vê que coisa, né? Você vê o Estado interferindo na igreja. Quem é que vai decidir o que é o quê? Teodósio se levanta, chama um outro concílio, depois de muitos anos, chamado de Concílio de Constantinopla. Só abrindo um parênteses aqui, que a época de Constantino, ele achou que Roma estava mal localizado e ele muda a capital de Roma para Constantinopla, uma cidade que ele inaugura e coloca o próprio nome na cidade. E essa cidade ficou sendo a capital e o centro onde todas as coisas aconteciam durante muito tempo. Tanto que ela se tornou tão poderosa que os reinos em volta começou a cobiçá-la, e aí os otomanos invadiram e conquistaram Constantinopla. Isso muitos séculos, muitas décadas depois. Oi? Isso muito depois, muito depois. Mas se tornaram assim uma grande potência. E lá em Constantinopla vem um novo concílio. E esse concílio vai dirimir de novo essa dúvida, é ou não é. E nesse concílio sai o Edito de Tessalônica. E nesse Edito de Tessalônica vem que, além do cristianismo ser oficial, ele resolve que os arianos são hereges e ponto final. E a partir desse momento cai e não volta mais, né? E aí o cristianismo se torna a religião oficial do Império de Roma. Por que ele fez isso? Quando ele assume o governo, ele percebe que é aquela coisa, né? Tudo muito fragmentado se torna frágil. E ele percebe que o império está frágil. Já começou a ter ataques de bárbaros, que eles explicam que na verdade não eram bárbaros, eram cristãos, que já faziam pequenas cruzadas. A gente vai chegar, mas cruzadas a gente vai estudar só na outra aula. Mas eles já faziam pequenas cruzadas, que era o quê? Eles pegavam pequenos territórios que haviam sido conquistados por outras religiões, e eles tomavam a força da espada de volta. Então já tinha muito disso acontecendo na cidade. A cidade estava toda fragmentada, ele estava vendo grupos começarem a se dividir, e aí ele vê uma oportunidade através da religião para consolidar o reino de novo. Então agora todo mundo vai ser cristão. Aí começa a abrir aquela discussão que eu levantei na aula passada. Até onde é bom a igreja se envolver com o Estado? Você vê, o Estado agora está desenvolvendo uma política não pensando no cristianismo em si, mas na ideia de governo através da religião. Se eu sou dessa religião, então eu vou seguir cegamente o que o imperador está dizendo. Mais ou menos essa ideia. E ele vê essa oportunidade, estipula a Igreja Católica, o cristianismo, como a religião que todo mundo tem que seguir, e ele impõe que todo mundo agora tem que seguir o cristianismo. Aí ele vê que a igreja está tendo muita influência nas pessoas e ele usa disso. É a essa época que aparece um super nome na teologia, que quando vocês forem estudar mesmo de fato, que aqui a gente está só passeando, né? Eu creio que vocês têm intenção de fazer uma faculdade, alguma coisa do tipo, se der certo, glória a Deus. Quando chegar lá, vocês vão ouvir muito falar de Agostinho de Hipona. É nessa época que este homem surge, um grande defensor da fé, um homem assim que se destaca e é falado até os dias de hoje, Agostinho de Hipona. Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu livro se eu separei alguma coisa sobre ele para ler. Eu ia ler, já passamos. Deixa eu ver. Parece outros nomes também. Os Capadócios, Gregório de Nissa, Basílio o Grande, tudo dessa época. Os pais. Concílio de Constantinopla. Aí vem um credo do Concílio de Constantinopla, que é esse que a gente está falando agora. Deixa eu ver o que mudou.
mudou algumas coisinhas. Só aumentou um pouco do Concílio de Nicéia. Vamos ler para a gente ver? Olha como ficou interessante o Concílio de Constantinopla. Esse é o credo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Está igual. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Só muda algumas palavras, né? E se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus, à direita do Pai. E aí muda aqui, ó, acrescenta: e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Mudou algumas coisinhas só, né? Do Concílio de Constantinopla. Ainda dentro do reinado desse imperador, qual é o nome dele mesmo? Teodósio. Ele separa, e aqui é determinante para a igreja, ele separa o reino agora não mais em 4, mas em 2. Reino, Império do Oriente e Império do Ocidente. Nesse momento começa a se enfraquecer, a igreja começa a enfraquecer. Por quê? Não a igreja, o império. A invasão de bárbaros, eles começam a tomar, e o lado ocidental ele cai. Ele é tomado e ele cai, o lado ocidental. E aí, depois disso, acontece também o fim do Império Romano. O Império Romano chega ao fim, e a única coisa que fica viva entre todos os cidadãos é a igreja. E a igreja agora já está na figura, não ainda como a gente conhece, mas já existem figuras de papas, que começam a ser referência. Nesse momento, quando o Império Romano cai da sua glória, eles transferem as suas expectativas do Império Romano para a liderança da igreja, e aí nesse momento eles começam a trazer que o Papa é a figura divina na terra. Tudo que o Papa fala vira lei. É nesse momento que a coisa começa a pegar fogo. E é nesse momento que entra a chamada, como é que era mesmo nome? Era Negra da igreja. Aí, nesse momento, se encaixa com o finalzinho da aula que eu dei uma adiantada. Os papas começam a se levantar. O primeiro a ser levantado é o Papa Leão I. Papa Leão I, ele é um bispo romano da parte oriental. Lembra que dividiu? A ocidental havia já se rachado, havia tido um cisma da igreja, eles estavam defendendo uma teologia e aqui outra, aí depois resolvem, ficam assim, meio rachados, e aí entra a era bizantina aqui, e esse cara daqui, ele se levanta e diz: eu sou o bispo dos bispos, eu sou o Papa Supremo. E aí ele se coloca como o líder, a cara do David, o líder geral da igreja. E aí o negócio começa a ficar feio. É aqui nessa época que começam a ter brigas pelo cargo. Todo mundo quer ser papa. Porque agora não é mais o império que manda na igreja. A igreja foi tomando tanta proporção, foi crescendo tanto, que agora é a igreja quem comanda o governo. Tanto que foi um dos papas que
qual é a palavra certa que eu uso? Consagrou o rei da França, o Franco. Foi um papa que levantou ele. E aí, depois de ser Franco, tornou-se o império que ele governava, tornou-se França no futuro, por causa desse imperador Franco. E os papas começam a ficar gananciosos, começam a brigar entre si. Olha só o que aconteceu. Eu vou adiantar, é parte da aula da semana que vem, mas eu vou adiantar porque a semana que vem a gente fica só com as cruzadas e aí a gente já entra em Martinho Lutero. Aqui, a época da igreja, lá no começo, quando começou a pompa e a glória da igreja, surgiu um movimento que ainda não eram os monges, mas era um movimento de monge. Pessoas que não aceitavam ver a glória, a igreja tornar-se glória. E aí eles começaram a optar pela pobreza. Iam para o deserto para viver de forma humilde, servindo ao Senhor na sua simplicidade. Ainda não são os monges. E eles estão lá para o deserto, servindo, e esse movimento foi ganhando proporção. Quando chega nesse momento aqui, eles já se estabelecem como monges. Já começa a existir monastérios para os monges viverem reclusos. E a igreja crescendo em glória. E esses monges o tempo todo confrontando a igreja, porque a igreja estava crescendo em glória. E agora a igreja não tinha mais aquele cuidado que a igreja primitiva tinha, de pegar os bens e dividir entre todos. Como a igreja tornou-se gloriosa, o investimento agora é nos templos, porque eles querem a glória, eles querem mostrar o poder da igreja. E aí, deixa eu ver se eu vou adiantar muito. E aí, deixa eu falar disso aqui antes. Nesta briga entre os papas, teve papa que foi morto envenenado, teve papa que foi morto. Olha que absurdo que um papa fez, não vou lembrar o nome dele. Pegou o corpo de um papa que morreu. Ele exumou o corpo, já estava enterrado. Amarrou, saiu arrastando pela cidade para poder desonrar aquele papa anterior. E depois pegou aquele corpo e jogou no rio do papa morto. Assim, coisas absurdas, né? Para tentar tirar a glória daquele. Teve um papa que teve uma amante. Engravidou. Fala. Então, amante porque não era mulher oficial. Até então. Oi? Não era mula sem cabeça. Eles não podiam, né? À época eles não tinham o matrimônio, né? Isso foi entrar mais depois, mas à época eles ainda não tinham essa coisa de casa de família. E aí ele teve um caso com uma mulher, a mulher engravidou. E mais para frente o filho dele também se tornou papa, que ele começou a ter essa questão de nepotismo. Então quem trabalhava com os papas era a família, quem sucedia era a família, não podia entrar ninguém diferente, se entrava alguém diferente eles matavam. Oi? Virou um reino, virou uma monarquia, né? Só que com outro nome, os papas. E eles começaram a ser muito criticados porque eles começaram a ter essa loucura. Teve papa que foi eleito com 15 anos de idade. Tiveram 2 papas que foram eleitos ao mesmo tempo. Elegeram um papa e não gostaram, foram lá eleger o outro. E aí teve a segunda grande cisma da igreja. Se dividiram, esse é o meu papa, esse é o meu papa, os 2 eleitos pelas pessoas. Aí um seguia outro, seguia outro. Aí depois, mais para frente, fizeram um concílio de novo, chamaram esses 2, eles abriram mão do cargo e elegeram outro papa. Vocês verem assim a loucura. Isso a gente está falando coisas que se arrastam décadas, e a igreja passou muito tempo nisso. Salvo engano, acho que foi uns 300 anos nessa loucura. Entra papa, sai papa, cresce, vem, vai, tal, pá. Eu quero dar nomes, mas eu já vou adiantar porque o conteúdo acabou. Vou adiantar da semana que vem.
Nessa época que a igreja estava se consolidando e nessa luta de papa com papa com papa e preocupados com a glória da igreja, surge um cidadão que nasce lá em Meca. Sabem de quem eu estou falando? Maomé. A essa época nasce Maomé. Maomé, ele é o fundador da religião islâmica. E Maomé cresce num ambiente cheio de sincretismo religioso, muitas religiões. A tia dele era cristã, era tia ou tio dele era cristão, mas ninguém seguia a doutrina, mas ele tinha um contato com a religião. Aí um dia ele vai para a sua reclusão religiosa, espiritual, seu momento espiritual, e ele recebe a visita do anjo Gabriel. Eu acho que não era o Gabriel, não. Eu acho que era o Satanás, mas ele diz que foi do anjo Gabriel. E ele recebe uma mensagem de que agora ele era o eleito para trazer a verdadeira religião. A verdadeira religião de paz. De paz. Aí ele retorna com esse evangelho de paz, mas ele não é aceito. Começa a ser perseguido e ele foge. Você lembra qual era a cidade que ele foge? Acho que é não vou lembrar o nome, mas é próximo a Meca. Uma outra cidadezinha. Tem o nome da cidade, mas agora eu não me lembro. Ele foge para essa cidade. E lá ele se consolida como chefe de exército, vamos dizer assim. E aí ele percebe que a paz que ele queria trazer pelo caminho da paz não estava dando resultado. Não casou. E aí ele vem e tanto que os islâmicos começam a contar a data desse momento de Maomé nessa cidade. Ele retorna a Meca, mas agora não mais com uma mensagem de paz, mas ele volta agora com um exército armado e a mensagem de paz e o Alcorão. Só que a paz agora é alcançada pela espada, por matar em nome de Alá, né? E aí começa uma grande tomada do reino. Eles começam a invadir cidades e matar e a impor a cultura, a religião islâmica, e eles tomam Jerusalém. Eles tomam Jerusalém. A igreja está tão que nem percebeu. E esse cara aqui foi ganhando força, 100 anos. Essa religião ganhando força e tomando quase tudo. E saíram lá levando tudo, inclusive Jerusalém. Depois de 100 anos disso acontecendo, um papa, que eu não lembro o nome dele, você lembra qual foi o papa, David? Ele se levanta e fala assim, a igreja não está preocupada com Jerusalém, foi tomada e agora, o que a igreja vai fazer? E aí começa-se as cruzadas. As grandes cruzadas, porque as cruzadas menores já vinham acontecendo. Famílias faziam suas cruzadas sozinhos, se reuniam com outros. Mas as grandes cruzadas começam a acontecer nesse momento da história, quando o Islã começa a tomar conta de tudo e agora eles querem retomar o que eles perderam para o Islã. Aí na primeira cruzada eles são bem-sucedidos, tomam Jerusalém de volta. Aí o Islã vai lá e pega de novo. Aí começou-se as guerras por Jerusalém. E a igreja começou a se levantar. E aí, inclusive, tem essa é absurda. Depois vocês estudam em casa sobre cruzadas, que semana que vem a gente só fala por cima e segue, tá? Teve uma cruzada que eles levaram as crianças para lutar. Porque eles acreditavam que Deus estaria com eles por causa da pureza das crianças. E aí armaram-se as crianças e levaram elas para a guerra.
e foi um banho de sangue. Um banho de sangue. Eu fico imaginando o tanto de gente que não morreu nessas histórias, né? O tanto de gente, meu pai do céu. Crianças foi assim, aos montes, a loucura. Eu não sei se é real ou se é ficção, mas na época dos templários eles escolhiam na família o primogênito para levar para o exército. É isso? Não, eles levaram todas as crianças. Todas as crianças. Eu acho que os templários vêm aí depois disso. A época também que está acontecendo tudo. Diga, Rani, levantou a mão? Não. A época que está acontecendo tudo isso também surge-se o feudalismo. A galera está ali, acontecendo ali o feudalismo. A história vai acontecendo tudo junto, né, no meio disso aqui. Mas essa cruzada é absurda, né? Levaram crianças para essas cruzadas, né? E eram... Oi? Os cristãos. Os cristãos. É o que chamam da era negra da igreja, porque os cristãos começaram a pegar da espada também para reconquistar nessas cruzadas. E os cristãos levaram as crianças, achando que Deus estaria com eles porque as crianças estavam ali, e aí Deus protegeria. Não, era só meninos que iam. Isso aí eu não pesquisei, não estudei, mas a época para a guerra era só homens e meninos que iam, né? As meninas não iam. Mas os cristãos caíram nessa era negra de combater com espada. Os cristãos, não eram os judeus, eram os cristãos, caíram nas cruzadas com a espada para começar a reconquistar através da força mesmo, assim como o que o pessoal fala. Essa época não houve muita diferença do islamismo para o cristianismo. E eles pregavam que eles iriam para a guerra e seriam recompensados por Deus, porque eles estavam lutando uma guerra santa, né? E a maioria das guerras, se a gente para estudar, elas são motivadas por questões religiosas, né? É tudo em nome de Deus. É tudo em nome de Deus, né? Isso a gente já não está mais em Velho Testamento, a gente está em Novo Testamento, né? E aí tiveram então essas 7 cruzadas. Deixa eu só ver se tem alguma outra coisa para eu acrescentar. Se não tiver, a nossa aula termina. Eu tenho aqui, menino. Olha, o profeta Maomé nasceu em Meca. Aqui não está falando o nome da cidade. Conquistaram Síria, Palestina, parte do Império Bizantino, que é a parte lá de Roma, o Egito. Minha gente. Medina, isso mesmo, a cidade de Medina, a cidade de Maomé. A primeira cruzada, as cruzadas eles fizeram com o objetivo de reconquistar a Terra Santa, de defender a fé cristã e de expandir o poder dos cristãos, tudo dentro dessa cruzada. A primeira cruzada foi liderada por Godofredo de Bulhão. Olha, meu passarinho. O gato do seu prédio é Godofredo? Eu não sabia que era um nome histórico, menino. Godofredo. Eu não tenho mais, mas eu tinha. Era o Godofredo e a Godofina. O pai que deu esse nome, acho que ele nem sabe que é o nome histórico. A primeira cruzada resultou na conquista de Jerusalém em 1099. A segunda cruzada foi liderada por Luís VII da França. Foi uma resposta à conquista de Edessa pelos muçulmanos. A terceira cruzada por Ricardo Coração de Leão para conquistar de novo Jerusalém. A quarta cruzada liderada por Bonifácio de Monferrato e resultou na conquista de Constantinopla e no estabelecimento do Império Latino. Minha gente. E as crianças? Deixa eu só ver em qual cruzada foi as crianças.
Cruzada das Crianças, uma cruzada que foi liderada por um grupo de crianças e jovens da França e da Alemanha. Meu Deus! Eles acreditavam que Deus os havia escolhido para reconquistar a Terra Santa dos muçulmanos. Poxa vida! Foi um jovem chamado Nicolas. Oh, parece que eu estou vendo os dias de hoje. Oh, meu Deus, que o nosso Nicolas seja diferente. Por isso que eu ri, menino. Que foi, afirmava ter recebido uma visão de Deus que o havia escolhido para liderar a cruzada. As crianças partiram da França e da Alemanha, foram para a Itália. Muitas crianças que participaram da cruzada morreram durante a jornada devido a fome, sede e doenças. Outras foram vendidas como escravos ou morreram nas batalhas. Uma das mais trágicas da história, e é frequentemente citada como um exemplo de como a fé e a ingenuidade podem ser manipuladas e exploradas. Coisa séria, né? A gente tem que ter cuidado com esse negócio. Eu vi, Deus me mostrou. Você vê, ele teve uma visão. Ele achou que tinha sido Deus. A essa época também aconteceu a peste negra. A igreja também lidava com doenças à época, né? Aconteceu a peste negra. E aí, vamos só entrar nesse assunto, que aí a semana que vem a gente já entra direto em Martinho Lutero, que a gente já encurta o tempo de aula. A igreja começa a crescer, tem as cruzadas, começa a retomar o poder, e aí um dos papas, ele coloca na cabeça que ele quer reformar a Basílica de São Pedro. E para poder reformar a Basílica de São Pedro, precisa ter... Na Igreja Católica já rolava. Agora, aqui nesse momento, eles já são Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Já houve a divisão lá atrás do Império Bizantino. Lembra que eu falei Reino do Ocidente, do Oriente e do Ocidente? O Oriente ficou aqui com a Igreja Católica Apostólica Romana e o Império Bizantino ficou com a Igreja Católica Ortodoxa. Até hoje. Ainda existe essa divisão, né? E aí, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é da onde vem a gente, por isso que a gente não vai estudar, a gente vai dar ênfase lá na ortodoxa, porque a gente não tem ligação com eles, a gente sai daqui, então a gente vai pegar a história daqui até chegar na gente. Aí eles começam a estipular que as pessoas têm que fazer pagamentos, e uma das formas de arrecadar é a indulgência, que eu mencionei na outra aula. A indulgência, o que era a indulgência? Era um valor que a pessoa pagava para tirar almas do purgatório. Inclusive, essa questão do purgatório surgiu depois para poder fazer essa manipulação, porque eles entenderam que a manipulação pelo medo sempre é mais efetivo, né? Então, você quer manipular alguém, você manipula pelo medo, e você consegue mesmo, né? Por muito tempo, a gente vê acontecendo nos dias atuais, alguns lugares ainda manipulando pessoas pelo medo. Se você não fizer, você vai para o inferno. E às vezes a gente mesmo usa essa mesma forma de manipulação, principalmente com as crianças. Eu não uso esse tipo de frase para os meus filhos. Se você fizer, você vai para o inferno. Olha, Deus não gosta. Porque é uma forma de manipulação. Não quero que eles cresçam com o entendimento de que eu não vou fazer isso que eu vou para o inferno. Então, se vier alguém, como surgiu em todas as épocas e tem surgido nos dias de hoje, que vai falar, tem nos dias de hoje, que vai falar que Deus é amor, todas as formas de amor é liberado, que Deus não se importa com quem você deita ou deixa de deitar. Então, são conceitos que vão ser muito bem aceitos. Por quê? Porque a igreja caminhou pelo caminho da persuasão pelo medo. Não é do amor pelo reconhecimento, mas é pelo medo. Então, eu não praticava isso aqui porque eu tinha medo de ser condenado ao inferno. Vem alguém falar para mim, não, você não vai para o inferno? Oh, que maravilha!
É que nem o dízimo, que tem de gente que pratica o dízimo porque tem medo. Não, porque se eu não der o dízimo, o devorador vai acabar com a minha vida. Mas se surgir alguém e falar assim, olha, isso tudo aí é falácia. É falácia, você não precisa devolver o dízimo porque isso é mentira. Uma das maiores igrejas do Brasil, eles pregam contra o dízimo. Você sabe, do Brasil não, de São Paulo. A IBAB. Igreja Batista da Água Fria, da Água Branca. Igreja gigantérrima, e eles arrecadam, quando eles levantam um propósito de arrecadação. Eu estou falando que eu vi. E em um dia eu vi eles levantarem 2 milhões de reais. Assim, ó. Assim. Tava rolando o louvorzão. 2 horas de louvorzão. Abre-se a campanha de arrecadação para missões na África. Terminou o louvorzão, 2 milhões. Ó, rápido. Só que eles ensinam que você não tem que ser dizimista. Você oferta o que você quiser na quantidade que você quiser. Não no caráter de dízimo. E a igreja, ó. E eu conheço pessoas... Por que eu estou falando? Porque eu conheço uma pessoa que era da nossa igreja, muitos anos, e foi para lá. E ela vive postando, e eu acompanho porque eu ouço de tudo para ir aprendendo. E eu vejo ela falando, quando eu era da outra igreja, me ensinava que o dízimo era assim, 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 assim. Mas quando eu cheguei aqui, eu aprendi que não é necessário por causa disso. E eu vou falar uma coisa para vocês, a minha vida é muito mais próspera depois que eu aprendi isso. Ela fala desse jeito. É claro, por quê? Porque o inimigo vai fazer com que a coisa que ele está ensinando dê certo. Ou você acha que Satanás tem interesse de que aquilo que ele ensina dá errado? Ele tem interesse que dá certo, para a pessoa ficar ali, ó, né? Debaixo daquilo ali, fora do entendimento. Fala, irmã Márcia. Aqui a gente fala nome, irmã. No culto a gente não pode, mas no estudo bíblico a gente dá nome. Tá gravando. Qual que é a igreja que é seita? A CBB, a Congregação Cristã do Brasil, a CCB. A CCB a gente também entende que é uma seita, não é uma igreja evangélica. E eu tenho pessoas aqui que é da CCB. Pessoas aqui, mais crentes do que muitas outras pessoas. Só que ela fala assim, não, nós somos irmãos, tá? Eu não vou discutir com ela a questão de se é seita ou se não é. Mas eu oro para que ela está estudando a palavra. Lembra uma jovem que eu contei para vocês? Que começou o desafio de ler a Bíblia sozinha? E que ela senta para falar comigo e ela fala coisas que eu aprendi estudando teologia? Eu creio que ela vai chegar no entendimento, na revelação por si só, lendo a Bíblia. Porque ela está nesse caminho aprendendo com o próprio Espírito Santo de Deus. Tem uma visão assim extraordinária. Mas a gente ensina. A CCB é seita, porque tem muitos ensinamentos que eles colocam lá que é contrário à Bíblia. Por exemplo, eles falam que só eles vão para o céu. Ela falou, eu perguntei dela, é verdade? Ela falou, eu nunca ouvi isso. Eu olhei para ela assim, é só você, amiga, porque... Eu não falei não, só pensei. Porque os outros que eu cresci, eles me chamavam de seitária. Oi, seitária, tudo bem? Porque quem é fora da igreja, da CCB, são seitas. E eles nos chamam de seitários. Só eles vão para o céu. E nós somos primos. A gente também fala que a Universal é primo. Literalmente, né? Literalmente. A gente chama eles de primo. Olha lá os primos. Eu estou contando linguajar interno para vocês. Esqueci! Ai, meu Deus! Mas eu também eu estou falando de mim, não reconheço a Universal como igreja. Mas o líder, a pregação de Edir Macedo, para mim, eu acredito que tem muitas pessoas salvas, como eu acredito que tem muitas pessoas salvas em todo lugar, que seguem a palavra, que são fiéis. Eu acredito que tenha. Eu não tenho essa coisa, só os evangélicos vão para a igreja. Não, só vão para o céu. Fala, Rani. Exatamente. Eu acredito na salvação na católica, eu só não acredito em salvação em lugares onde não professam a fé em Cristo genuína. Por exemplo, eu não acredito que haja salvação na macumba, no Islã.
Testemunho de Jeová, porque são coisas assim que são adventista. Todo mundo reconhece a igreja adventista como igreja. Igreja adventista não é igreja nem aqui, nem em lugar, nem em outro canto. Aí vocês ouvem Rodrigo Silva, leem Rodrigo Silva. É um dos maiores hereges que existe no Brasil, é esse cara. Vocês sabem o que adventista crê? Adventista crê que Jesus Cristo é o anjo Miguel. Como é que a gente pode dizer que é igreja? Aí o pessoal fala, não, está equiparado, a adventista é aqui. Não é. A adventista tem os escritos de Ellen White mais sagrados do que a Bíblia. A gente também tem escritos, a gente tem escritos do RR, a gente tem escritos de outros, só que quando a gente pega os escritos dele e vê a Bíblia, o que nos é ensinado é Bíblia. Se o que eles estão explicando é a Bíblia, ok, não é, joga para o lado. Só que eles não, eles têm um escrito de Ellen White acima da Bíblia. Eles fazem cruzadas para visitar o túmulo de Ellen White. Eles se reúnem de tempo em tempo para ir lá cultuar em volta do túmulo, para pegar o pozinho que está em cima do túmulo, misturar e tomar como algo santo. Fala, Augusto. Então, sobre a Igreja Batista, ela tem um firme fundamento da Bíblia. Tem. Então, por que a senhora citou neste caso que ela, com relação ao dízimo... Mas essa batista ela é totalmente fora, ela então, não é da convenção. Por que acontece isso? Porque acontece, elas têm vários... Tem, é assim, ó, a batista que é verdadeiramente da fundação bíblica é a batista da convenção, que eles fazem parte da convenção e eles têm toda uma rigidez do que é pregado, do que crê, eles têm como se fosse o credo da igreja batista ali. Só que em questão de patente, eu acho que eles não fizeram a proibição de outros pegarem o nome batista e registrarem. Então, é que nem a Assembleia de Deus hoje, qualquer pessoa pode abrir uma igreja, Assembleia de Deus, ministério tal. Não significa que está ligado a todas as assembleias. Agora, a batista da convenção, essa é séria. Batistas renovadas, a maioria é séria. Agora, essa IBAB, ela vem da batista, só que esse líder se corrompeu e começou a pregar outras coisas dentro da batista. Tanto que todas as outras batistas refutam ele. Mas, por exemplo, essa batista... Como é o nome dele? Renefites, uma coisa assim. Ele veio da convenção e aí ele foi excluído por causa dessas coisas que ele fala. Ele foi excluído da convenção. Só que a igreja dele já era consolidada, todo mundo amava. Aí continuou com ele e foi crescendo e agora ele tem os maiores nomes das músicas com ele. Baruque, que decepção, Paulo César Baruque é com ele, Marcena é com ele, o 5-3 é com ele, a maioria está ali com ele. A parte musical é Renascer e ele. Aí é triste de se ver, né? Aí Oi? Não, eu estou falando a parte musical, a parte boa da música. Tá na Renascer ou tá com ele, ou em alguma Assembleia de Deus. São esses três que comandam a parte gospel do Brasil. São essas três denominações, né? Então, mas voltando para cá, até esqueci porque que a gente entrou nesse assunto. Oi? A gente estava falando das cruzadas. Das indulgências, e aí a gente tocou no assunto que hoje em dia a gente vê também acontecendo as coisas, né? E aí abriu esse parênteses e é até bom para a gente ter esse cuidado, né? Do medo e tal. Teve uma época que muitas igrejas, a mesma coisa que fazia aqui, estavam vendendo pedaço no céu, isso é indulgência. A gente pode negociar, Rani? Você já tem uma suficiente, né? Mas teve uma época em que a igreja cristã começou a trazer essa heresia, né, para dentro. A gente vê muita igreja cristã trazendo algumas heresias, trazendo coisas do judaísmo,
colocando coisas judaizantes dentro da igreja. Eu acho... Olha, eu não vou falar nada, que eu já vi alguns amigos da graça fazendo essa palhaçada. Mas é lindo a arca. É linda, eu acho linda. Só que o que a Bíblia fala? Nunca mais vocês vão fazer a arca. Nunca mais é para ser feito arca. Eles fazem, carrega nas costas. Na Universal eles entram. Essas palhaçadas eu acho que é uma palhaçada isso. E se veste de sacerdote e entra com a arca nas costas. Parece uma coisa teatral mais, né? Ah, o chofar, aí pega o chofarzão. Uma vez eu fui em uma, tava na bênção, a pastora veio, toca aí, amada, toca aí. Eu falei, tocar chofar. Eu falei, olha aqui a época. Eu gosto do som do sofá. Você gosta? Você gosta muito, ele gosta. A Sara diz que é o dia inteiro tocando show do sofá no YouTube. Ele, pastor, eu não aguento. Eu não aguento mais o meu tio ouvir desse som. Mas isso não é uma coisa que faz parte da liturgia hoje. Não precisa tocar o chofar para a glória de Deus cair. É tudo uma representação. Você está fazendo ali uma representação para mover, para pegar o emocional do pessoal, tal. E realmente emociona. Vocês já participaram de culto que toca chofar? Rapaz, arrepia tudo. Você fala, dizem que quando toca o chofar, Satanás acha que é Jesus, então ele tá afogado. Por isso que você deixava tocando direto em casa. Toca aí, sai, Satanás. Vai pra lá. Seria, mas pensando, seria até interessante se a gente tivesse alguma coisa assim, que é uma coisa palpável, que você faz, você tem certeza. Mas a fé em Jesus não é mais assim. É fé. É coisas que não se veem. Então, a caminhada, eu não sei vocês, mas eu penso que é mais difícil ainda, porque você tem que crer sem ver. Você não vai ver tocar uma coisa, você não vai ver. Você tem que crer que você orou e o inimigo foi embora. Você tem que crer que uma maldição foi lançada, mas você está com Jesus, não vai te pegar. É só questão de comportamento e de crer. Né? Hoje em dia não precisa mais disso. Mas voltando, quer falar alguma coisa, David? É só um ato. Então, os atos de fé, até agora, o que eu entendo de ato de fé? Se não ferir a Bíblia, pode ser feito. Por exemplo, a Arca da Aliança, um amigo outro dia entregou. A gente falou com ele, amigo, entrega não. Usa uma outra coisa. Porque a Bíblia proíbe claramente o não uso da arca. Tanto que você nunca viu e nunca vai ver o missionário usando isso. Você já viu alguma vez ele usando? A Arca da Aliança ele não usa. Apesar de ter muita campanha dentro da nossa igreja, mas tem essa restrição. O que acontece? Às vezes a gente pega e o pastor já chama a orelha, ele puxa a orelha. De pastores que excedem. Eu vou fazer um negócio, aí faz demais, aí ele chama atenção, amigo, aí não. Por exemplo, na Igreja da Graça, o pastor Jaime, o missionário, não aceita São João sem Cristo, por exemplo. Porque não pode misturar. Não tem o São João com Cristo. Sem João com Cristo, o nome. O mundo faz o São João. As igrejas fazem o Sem João com Cristo. Mas é uma festa de arraial dentro da igreja. Na Igreja da Graça é extremamente proibido. Tem o carnaval com Cristo. Proibido. Então são coisas assim que fazem, que excedem, mas é proibido. Os atos de fé eu acredito sim, mas desde que seja ali, não coisa muito extravagante, porque aí até a nossa liderança mesmo chama atenção. Mas eu particularmente não curto muito. Eu faço aqui quando eu vejo que preciso ativar a fé das pessoas para voltarem a vir, frequentar a igreja e tal, porque ainda não tem aquela fé só da palavra, então às vezes ainda faz uma coisa assim. Mas eu entendo que a palavra é suficiente.
A palavra é suficiente. Uma vez um casal parou para conversar comigo, a esposa da mesma opinião e o homem, não, mas isso aqui ajuda, minha fé, tal. Falei, tá vendo? A gente ainda encontra dois tipos de pessoas que precisam. Pessoas que não vêm à igreja porque não concordam com atos de fé. Então, aí, por isso que é bom porque tem bastante portas abertas, ela pode procurar alguma outra que não tem, ela vai servir tranquilo ali. Mas na graça a gente ainda tem essa questão de atos de fé. Mas procura-se restringir a um lenço, que a Bíblia fala dos lenços, aventais de Paulo, a um óleo ungido, porque tem a referência bíblica, sempre procura ter uma referência de alguma coisa, né? O pão, a água, mas eu não vejo necessidade. Mas tem aqueles que vêm e a gente respeita e vai tentando conduzir até levar a fé da pessoa a amadurecer e não precisar usar aquilo, né? Eu, por exemplo, se você perguntar, você está doente, você abençoa um copo de água e toma? Não. Você passa um óleo ungido no lugar que você está doente? Não. Você leva a rosa que você entrega na igreja para a tua casa? Não. Por quê? Porque eu não preciso. Eu acredito que a oração é suficiente. Então eu oro, eu apresento e eu caminho só assim. Mas tem pessoas que têm uma fé genuína, pega o óleo, coloca e milagre acontece. A gente vai contestar o que se acontece? É a fé que está movendo a pessoa. É em Jesus. É em Jesus. Então, continue na fé, né? Mas eu lembro uma vez que eu expliquei isso no curso bíblico e o irmão veio, tirou da carteira. Pastor, e agora o que eu faço com isso? Um lenço, outro negócio. Eu carregava. Eu falei, irmão, isso aí a gente usa no comecinho da nossa fé. Hoje, o senhor precisa disso para crer? Ele falou, não. E então o que o senhor vai fazer? Então já vou tirar tudo da minha carteira, já deixa aqui e foi embora. Não preciso mais disso, já fica aqui e vai. É o que a gente espera que aconteça, né? A gente estava conversando outro dia. Qual que era a proposta das campanhas nas igrejas? Fazia-se campanha de quarta e sexta para atrair, ensinava a palavra, jogava para o domingo e ensinava a caminhar com Jesus. Só que aí o negócio foi pegando proporção, que aí alguns esqueceram de ensinar a palavra e ficou só na campanha. Acho que talvez eles mesmos não tinham a palavra para ensinar, talvez, né? Uma falha que existe. Mas não é uma coisa que é regra. Tem que ter, tem que fazer. Tanto que, se vocês verem o pastor Jaime, ele não faz campanha. Ele coloca só temas de oração. O grito da liberdade. Você chega lá na igreja, você vai orar, vai gritar um pouquinho mais e pronto. Ele não vai te entregar, vai fazer, porque não tem essa coisa, né? Aí a gente tem alguns outros que fazem, mas aí a fé de cada pregador. A minha não é essa. Eu caminho no máximo que a minha fé me permite. E se perguntar, a senhora usa? Nada. Usamos muito, né? A senhora, eu nunca usei. A senhora levava, minha mãe levava, usava a bomba, levava o sal, levava tudo. E eu vi, por que eu acredito? Porque eu vi muito milagre acontecer. Eu lembro uma vez que na minha casa estava tendo uma praga de carrapato. Ela acendeu um negócio, fogo lá que a igreja deu, começou, em nome de Jesus, as pragas vai sumir. Saiu tudo, sumiu. O pastor deu a bomba espiritual, o sangue representando o vinho, representando o sangue de Cristo, a água representando a palavra, o azeite, o Espírito Santo, misturou tudo, você leva, taca lá. Essa aqui, sabe o que me fez? Estavam os traficantes na beira da calçada, ela jogou a bomba dentro de um balde, foi lá e falou assim, vocês vão sair da minha casa e tacou a água com a bomba, em cima da cabeça dos traficantes. Nome de Jesus, vocês não vão voltar aqui nunca mais. E foram embora, não voltaram nunca mais para a casa. Ela tacou literalmente água. Na esquina, direto. O carro passava e batia no muro, direto no muro quebrado. Aí foi o sal que a gente pegou? O óleo nós... Tudo que a gente pegava. Aí passava na esquina, minha mãe jogava lá. Tá repreendido, espírito de morte, tá repreendido. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A gente morava ali no Jardim Recanto, vocês conhecem? Elisa Maria não, Jardim Recanto, fica entre Elisa Maria e o Vista Alegre, e Jardim dos Francos, o nosso bairrinho é ali, tá vendo? Os Francos, exatamente, os Francos vai até ali, aí entra o Jardim Recanto, e aqui em cima de nós é Elisa Maria. Mas pensa, todo o caminho que a gente fazia, a gente ia fazendo, minha mãe ia jogando, orando e jogando.
aquele bairro vivia em paz. Tinha um monte de morte, de acidente, de tráfico. A casa lá de vocês Começou a também viver foi em com paz. Sal, que jogou o sal lá e saiu os espíritos lá. Foi, não, esse aí foi a oração. Foi campanha de oração com a irmã Benedita. Lá a casa era mal assombrada. A gente via vultos, escutava vozes, barulho. A mãe do meu tio era macumbeira e ela levava terra de cemitério para dentro da casa. Era terrível. A gente escutava barulho de cavalo. Dava meia-noite, eu olhava pro meu irmão, tá na hora de dormir, que já vai começar. A gente saía correndo, a gente ficava assistindo filme, tela quente. Não tinha. A gente ficava assistindo tela quente. Não tinha, a época não tinha YouTube e tal. Então a gente ficava esperando começar a tela quente para assistir o filme. Quando dava meia-noite, a gente já sabia que começava os barulhos. Aí a gente falava, vamos dormir. Não tinha nem acabado o filme. Vamos aguentar até o final do filme. Beleza. Só que aí tinha uma regra. Quem saísse por último quer desligar a luz. E quem é que queria sair por último? A gente já assistia todo mundo assim, ó. O final do filme já era assim, ó. Pra sair correndo pro quarto. Quem chegasse primeiro tinha que voltar pra desligar a luz. E quem queria voltar pra desligar a luz? A gente passava no corredor, era um monstrão na janela. Passava pra lá, era um vulto preto, amarelo, vermelho, branco. Uma perturbação, era a luz que acendia e desligava, era a chave que balançava sozinho, era povo que falava no terreno, atormentando, barulho de cavalo. Estava sentado lá e começava. Aí vinha bem de longe. Aí a gente olhava um pro outro e já deu a hora. Saía correndo. Era a corrente que arrastava em cima da laje. Dava meia-noite, era o tormento. Aí essa irmã do manto começou a fazer a campanha lá em casa e ela viu um demonião abrindo uma sacola e um monte de demoninho correndo, pulando dentro do saco. Ele amarrava o saco, jogava nas costas e ia embora. Depois desse dia, nunca mais a gente viu, nem ouviu, nem nada. Era barata que aparecia. Sabe por que eu tenho trauma de barata? Aquela casa era a casa das baratas. Foi. Era barata. Toda madrugada era meu pai! E ele já levantava tonto. Cadê a menina? Onde tá? Matava barata. Aí descobrimos que tinha um ninho na porta, que ninguém sabia que era na porta. Fiz o pai arrancar a porta, colocar a porta nova. Aí foi resolvendo, as coisas esse foi... entendimento da repreensão em nome de Jesus, vocês passaram a adquirir com... Depois que a gente veio para a Igreja da Graça. Para a Igreja da Graça. Através dessa irmã, ela frequentava a Igreja da Graça, ela falou pra gente, vocês vão com o ministério de todos, senão... Aí eu batistona, que nem eu... Ninguém tinha entendimento. Aí você vê, e todo mundo de Deus, mas sem entendimento de repreender o mal. E nessa, essa irmã apareceu na segunda através de uma outra irmã, que é uma coisa de... E tinha o irmão Joaquim também, né? Irmã Joaquim, primeiro irmã Joaquim. Depois a irmã Benedita. Só que já viu esse tipo de irmã que tem. Ela era... E ela era da Igreja da Graça, só que ela era do manto, da revelação. Ela via as coisas, ela revelava. E acontecia. Eu acho que ela saiu da Assembleia e começou a frequentar a Graça, mas o ministério dela continuou. Continuou e era muito usada por Deus. Ela viu a gravidez da minha tia, tá grávida e é menino. Minha tia nem imaginava. E tinha acabado de conceber e foi menino. Fizeram macumba. Olha, escuta essa história. Ela revelou, fizeram macumba para o seu filho se tornar um drogado. O menino tinha 2 anos, ele só andava de olho bem vermelho e caindo para os lados, assim, ó. E caindo para os lados. Menino, ele andava assim, ó. Pum, caía. Aí a gente brincava. É o peso da cabeça que não deixa ele ficar em pé. O peso da cabeça fica puxando o menino para os lados. Pum. Aí ele caía, pum. Batia a cabeça, pum. Mas a gente bagunçava muito com o bichinho. Aí quando foi revelada, ela entrou em oração, tal, repreendeu. O menino ficou punzinho. Esse menino, ele era bebê na escola. Ele ia para a igreja. E nisso a gente ainda estava na Batista. Eu estava na Batista ainda. Eu e minha irmã na Graça. Buscando e nas O Michael. E agora o menino tá com a cabeça normal? É uma bênção.
Ai, pra gente terminar, falamos, olha, chegou às 9. 26 anos já, graças a Deus. Sente o nome. E eu falei, é o Michael. Para a gente terminar essa questão da indulgência, e semana que vem a gente já consegue entrar na introdução por que Martinho Lutero se revoltou e trouxe a reforma protestante. A igreja começou a cobrar indulgência. Quanto mais pagava, mais almas tirava do purgatório. Quanto mais dinheiro entrava, mais bênção eles tinham. Por isso que eu estou falando dos excessos. É o que eu vejo também, às vezes, que acontece na nossa igreja, os excessos. Chegou a ter um padre que, na ânsia de levantar muito dinheiro para a igreja, ele dizia que cada moeda que batia no pote dele era uma alma que pulava do purgatório. Então o pessoal colocava sem dó e começou a doar sem dó, e a igreja começou a acumular muita riqueza. Foi a essa época que a Igreja Católica tornou-se essa potência riquíssima que ela é, né? Aí reformou-se os templos, investindo em ouro, e enquanto a população vinha sofrendo, né? Mas eles dando, e eles ensinando essa questão do medo e do resgate de almas do purgatório pela oferta. Né? E a gente vê isso acontecendo ainda nos dias de hoje, né? Vou falar mesmo, tô nem aí. Tem alguns colegas da minha igreja que pregam a bênção através da oferta. Se eu pregasse aqui bênção através da oferta, eu já estava com o dobro do que essa igreja dá. Porque é muito fácil você conseguir tirar o dinheiro do pessoal em questão de oferta. Se você prometer, se você der 1.000, você vai receber 10.000. A pessoa dá. Exatamente, não deu certo. A culpa é sua que não creu. É sua falta de fé. Nunca é do pregador que promete. Mas existe. Existe um que vendeu a página da Bíblia por R$100 e vocês não falaram nada? Vocês não viram, não? Teve de vocês que compraram. Eu fiquei só olhando assim. Eu não acredito. Pegou a Bíblia, rasgou a página. Nunca falei sobre isso, hein? Rasgou a página. A tua promessa, R$100. Eu fiquei aqui assim, ó, 1 ano pregando para essas pragas, eles estão fazendo isso. Tô acreditando. Acho que foi a maior decepção que eu passei aqui. Acho que foi a maior decepção que eu passei aqui. Falei, cara, não acredito que um ano ensinando e eles não entenderam nada. Aqui? Eu já estava pregando aqui. Eu não vi isso. Essa pessoa veio. Não, você chegou depois. Chegou depois. Mas aconteceu aqui, diante dos olhos de vocês.